E aí, continuando aqui, a, a questão 4 aqui, ela já é um pouco mais geral, zona, né? Ela, ela envolve um pouco conhecimento básico geral do ciclo, né? Mas não foi uma questão de Enem, ó, daquelas com enunciado grandinho, né? Então, olha lá, o Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se esfriar, condensa-se em minúsculas gotinhas, que se agrupam formando as nuvens, neblinas e névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Com a condensação e, em seguida, a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Tá, tudo bem. Aí o cara coloca aqui algumas afirmativas, né, gerais relacionadas com esse ciclo. Considere então a seguinte afirmativa. 1. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior que nos oceanos. Né? A evaporação é maior nos continentes. A quantidade de água no oceano, a água oceânica é muito maior, né? Então, em termos absolutos, o nível de evaporação é muito maior nos oceanos. Né? A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. Sim, correto, né? O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera. São nas partes mais próximas, né, que estão influenciadas de alguma maneira pelo ciclo hidrológico atmosférico, né? A litosfera está no solo, né? A biosfera seria o conjunto aí das relações bióticas e o conjunto dos ecossistemas, etc. Ou seja, os seres vivos estão influenciando. E a atmosfera, que é o conjunto gasoso, né? A estratosfera, por exemplo, estaria mais para fora, que não teria muita influência, né? Mas está correto. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo? Sim, se a gente considerar que existe uma influência de corpos fora da Terra, né? A própria maré, o regime das marés está influenciado pela própria presença de um corpo fora da Terra, que é a Lua, né? Então, provavelmente sim. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrio. Tá. Então, a gente teria que ver aqui. Somente a 3 está correta? Não. Somente a afirmativa 2 e 4, 3 e 4 estão corretas? Ciclológico nas camadas atmosféricas e gravitacional. Não. As outras estão corretas também. Somente 1, 2 e 5 estão corretas? Não. 3 e 4 estão corretas também. Todas estão corretas? Somente a afirmativa 2, 3, 4 e 5, menos a 1. Olha, eu acho que provavelmente o mais correto aqui seria a letra D, né? Por causa do fato de estar afirmando que a evaporação é maior nos continentes. Na verdade, ela é maior onde você tem maior volume de água, né? Então, eu acho que o que a gente consideraria o mais correto aqui seria que todas estão corretas, menos a primeira, né? A letra D provavelmente seria a mais acertada aqui, né? Se a gente fosse escolher uma dessas aqui, certo? Beleza? E a última, são só 5, né? Para não ficar muito chato também. Ela mostra aqui um ciclo geral, né? E ela mostra a influência aqui de determinadas ações humanas, né? E aí ela chama atenção para um aspecto aqui embaixo, tá? No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está em que, na verdade, a questão remete a quê? A questão da chuva ácida, né? É, como o ciclo hidrológico tende a suspender partículas, a gente vai ver uma coisa que decorre disso, né? Que seria o fato de que E aí? esse ciclo ele, ele decorre de alguns aspectos aqui que a gente vai ver que tem a ver com isso aqui, ó. Então a gente vai ver o seguinte, ó. Quando
a chuva ela carrega partículas, algumas dessas partículas podem não ter ação nenhuma quando entra em contato com as gotículas de água. Mas, via de regra, os óxidos, né, tais como o dióxido sulfídrico, né, o dióxido sulfúrico e o óxido nítrico, que são produzidos em larga escala, principalmente em atividades industriais, eles tendem a reagir, né, nas camadas superiores da atmosfera, quando entra em contato com as gotículas, né? E isso acaba produzindo o quê? A, a formação de ácidos, né? E dentre eles ácido nítrico, ácido sulfúrico, né? Que ao se precipitarem, eles podem voltar a ter contato de novo com o ambiente, né? E essa oxidação desses gases pode começar a produzir um problema, né? Por quê? Porque pode começar a alterar a própria composição, né, da estrutura da chuva, né, ou da água que retorna. Então, isso começou a ser observado desde o final do século XIX, né? E foi batizado como chuva ácida, né? Justamente por causa de quê? Porque alguns compostos começam a atuar, inclusive alterando a estrutura física de rochas e de outras estruturas do solo, mas principalmente alterando a estrutura do próprio pH do solo, o que vai afetar quem? O que afeta principalmente a, o desenvolvimento normal de quem? Das plantas, né? Então, com o passar do acúmulo, né, desses óxidos, né, na atmosfera, isso e essas reações, elas acabam trazendo para o solo e para os mananciais hídricos uma quantidade maior de ácidos, né? E daí isso foi denominado como chuva ácida, né? Isso provoca alguns efeitos, provoca, né? E aí a figurinha mostra aqui que isso provoca o seguinte, ó. Então, você tem os mananciais hídricos, né? E o ciclo da água correndo normalmente, só que o vapor da água sobe para as nuvens, carregando quem? O ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né? E eles reagem, né? Ao reagirem com as gotículas de água, eles voltam a se precipitar e essa precipitação, né, ela acaba trazendo para o solo que é, alguns desses ácidos, né? E eles acabam sendo carregados pela lixiviação ácida, eles acabam é, voltando para os mananciais hídricos, né? Eles acabam afetando a própria acidez do solo, né? O que pode provocar algum tipo de ação sobre os organismos, né? Agora, uma das principais ações que são observadas ocorre sobre quem? Ocorre sobre a vegetação, né? A contaminação vegetal acaba diminuindo quem? O próprio desenvolvimento das plantas, né? Então o cara coloca aqui, ó, se a gente olhar, uma consequência direta desse problema está em quê? Na redução da flora, seria uma. Elevação das marés? Provavelmente não. Erosão das encostas? A erosão é provocada muito mais pelo movimento mecânico da água, né? A laterização dos solos? A laterização dos solos está mais associada com a produção da laterita, que é o acúmulo, na verdade, de resíduos ferruginosos no solo, né? E que vai produzindo uma camada inferior no solo que dificulta a própria penetração da água, né? Mas não estaria tão associado com isso. A fragmentação das rochas? A fragmentação das rochas estaria mais associado com o temperismo geral básico, né? Então, para esse conjunto de alternativas aqui, mais diretamente estaria afetando em quê? Na contaminação das plantas, né? E na contaminação do solo e na alteração do próprio desenvolvimento vegetal. Diminuindo quem? Diminuindo a flora. Então, muito provavelmente a redução da flora seria aquilo que a gente consideraria como o mais afetado aqui pela presença das chuvas ácidas, né? Certo, pessoas? Então é o seguinte, ó, isso aí mostra um pouquinho, né, como é que poderiam ser feitas perguntas desde básicas, discutindo meramente o ciclo geral, passando por perguntas de cunho mais sociológico e até algumas outras que podem ser atreladas ao próprio conteúdo da geografia que você vem estudando, né?
Então é isso, tá? Espero que isso ajude um pouquinho. Vamos seguindo aí. Mais para frente a gente cria mais videolistas comentando outras questões. Um abração para todos.